Que bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. Todas as sextas-feiras vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Oi, gente! A gente começa agora mais um programa da Rádio Leveza e esse episódio de hoje é o primeiro episódio da série Ao Redor da Mesa, Nutrindo Corpo e Alma. Essa série ela é baseada em um livro. Então, não é que é o livro de cabo a rabo, mas ela é muito, muito inspirada nesse livro que se chama The Life Giving Table. É da Sally Clarkson. E esse livro, Life Giving Table, ainda não tem tradução para o português. E eu espero que essa série seja uma forma de trazer um pouco desse conteúdo tão rico para quem no momento não pode comprar esse livro em inglês ou não sabe tão bem o idioma a ponto de valer a pena ter esse exemplar. Então, enquanto a gente não tem a tradução do livro para o português, eu espero que essa série traga um pouquinho dessa riqueza dessa obra da Sally Clarkson, tá bom? Gente, então como que vai funcionar? Eu vou a cada semana trazer um pouco dos capítulos aqui para a Rádio Leveza e a gente vai começar com o capítulo 1 e esse capítulo 1, assim, ele já mostra como esse livro é bom, como esse livro é precioso mesmo, valiosíssimo. Então a gente vai começar com o capítulo 1 e ao longo das semanas eu vou trazendo outros trechos, dicas, inspirações dos outros capítulos, tá bom? Então a cada semana a gente vai ver um pouquinho desse livro e eu vou trazer, como sempre, muito da minha experiência pessoal a partir dessa base que a gente vai ter aqui no livro da série. Certo? E, bom, basicamente essa série toda, o tema, como está ali no título do nosso programa, o tema é ao redor da mesa. Então, ela tem muito a ver com esse tempo que a gente passa todos os dias ao redor da nossa mesa e de que formas a gente pode enriquecer esses momentos das nossas refeições, certo? Então, de que formas a gente pode tornar esse tempo que a gente passa ali à mesa em um tempo que vai nutrir não só o nosso corpo físico, mas também a nossa alma, os nossos relacionamentos e eu espero que seja muito, muito inspirador e eu espero do fundo do meu coração que não só seja um compilado de informações que vocês vão ouvir e que eu vou trazer, mas que eu e vocês, a gente consiga de fato colocar em prática aquilo que a gente vem consumindo, certo? Essas informações que a gente vai ter como inspiração, mas que a inspiração não fique só no plano ali das ideias e guardadinhos na nossa mente, mas que essa informação se torne algo concreto no nosso dia a dia. Bom, hoje a gente começa então com o capítulo 1, justamente, e eu vou fazer uma leitura em voz alta para iniciar a nossa série. E essa leitura em voz alta, vocês vão ver que claro, é do livro, né? The Life Giving Table, da Sally. E vocês vão ver que ela já dá o tom ali da nossa série, certo? Então vamos lá, gente. Eu vou fazer a leitura em voz alta.
Quando eu terminar a leitura em voz alta, eu vou falar sobre os jeitos bem práticos e tipo um resumão mesmo de como que a gente pode tornar a nossa mesa, como a gente pode tornar esse tempo ao redor da mesa em realmente algo que vá nutrir a nossa alma, que vá cultivar esses bons relacionamentos, essas boas conversas, essa boa atmosfera, tá bom? Então vamos lá, gente, leitura em voz alta e aí a gente volta para conversar então sobre esse panorama geral de como a gente já pode começar a colocar em prática essas ideias de uma mesa que traz vida. Qual é a parte preferida quando vocês pensam em voltar para casa? Eu perguntei a cada um dos meus filhos adultos. É a celebração todas as noites em volta da mesa, com deliciosas comidas caseiras, sendo os nossos melhores amigos, conversando sobre todo o assunto possível e compartilhando sobre as nossas vidas, necessidades, histórias e diversões. Essa é a nossa parte favorita. Então, nesse trechinho curto, a gente já consegue perceber os frutos que a Sally colhe por ter priorizado esse tempo ao redor da mesa. Então, nesse trecho, ela pergunta para os filhos quando eles voltam, os filhos adultos, quando eles voltam para casa, o que é a parte favorita desse retorno à casa. E eles falam justamente sobre esse tempo à mesa, que é um tempo rico, é um tempo de conversa, é um tempo de celebração. No último episódio da Rádio Leveza, eu li também um trecho desse livro da Sally, e nesse trecho ela fala sobre como eles, na família dela, chamam qualquer refeição de celebração. Então, como se fosse um banquete, mas não importa se de fato seja um banquete, né, com tudo que tem direito, ou se é só ali uma torrada com um copo de leite. Tudo é essa celebração. Então ela traz essa força para as horas da refeição, quando ela não chama ali assim só de vai, vamos comer qualquer coisa. Não, é um tempo de celebração e isso é muito marcante para os filhos dela. Então, adultos, é a primeira coisa em que eles pensam é nisso. E vocês viram que envolve muitas coisas, né? Envolve as conversas, envolve a comida preparada com carinho e nenhum deles trouxe uma comida específica, né? Um prato específico, sofisticado, nada disso. Então, no fim, o que exatamente a gente vai preparar não é de forma alguma o mais importante, mas o como a gente vai preparar e o como a gente vai servir e o como a gente vai desfrutar desse preparo. Então, gente, hoje eu vou trazer para vocês 3 tópicos gerais de como que a gente vai conseguir dar os nossos primeiros passos nesse cultivo dessa mesa que traz vida, né? Então, o primeiro tópico que a gente vai falar é sobre tornar isso uma prioridade. Então, a Sally, nesse primeiro capítulo, ela fala sobre como, para o marido dela, sempre foi uma prioridade mesmo tornar a mesa da casa deles, né, esse tempo ao redor da mesa, um tempo muito nutritivo em todos os sentidos, né? Corpo, alma, coração, conversas, relacionamentos. E aí, gente, ela faz algo muito prático e muito fácil da gente fazer, que é esse primeiro passo dela. Então, ela coloca muito esforço, ela coloca muita intenção nessa objetivo de ter esse tempo ao redor da mesa rico. E aí ela faz coisas
práticas. Então, como que ela faz isso assim, né? Ah, tá bom, também quero, mas como que eu faço isso agora, né? Na vida real? Ela faz coisas que sobre as quais eu já falei muito ao longo dos programas, ao longo de todos os conteúdos que eu trago, eu falo bastante sobre isso. Que é, por exemplo, gente, acender uma vela. Então, no jantar, sabe? Não precisa ser aquele castiçal maravilhoso. Não, acender uma vela. Você acende uma vela, já traz uma intenção diferente para aquele jantar. Ligar uma música. Gente, ligar uma música e trazer o tom que vocês buscam, né, para a atmosfera do lar de vocês. E isso sobre trazer uma música, eu acho assim, em casa, né? Se vocês me ouvem sempre, desculpa ficar repetindo as informações, mas o que eu gosto de fazer? De manhã, eu gosto de trazer sempre uma música alta astral, leve, que não seja barulhenta, claro. Muitas vezes coloco louvores, outras vezes eu coloco músicas que são, por exemplo, aquela banda Hollow Coves, que eu acho a coisa mais singela mesmo, as letras e a melodia. Então escolher com cuidado, né? Que músicas que vão ali dar o clima desse começo da manhã. E realmente é muito gostoso, que nem agora, quando a minha filha voltou depois das férias, ela voltou para a escola. E aí, nas férias, minha filha é de acordar cedo, mas nas férias tanto faz, né? Se ela ia acordar cedo ou um pouquinho mais tarde, eu deixava ela sossegada ali, no ritmo 100% dela. E agora, com as aulas, ela tem ali um horário limite para levantar, que é mais ou menos o horário que ela levanta, mas, né, não posso deixar passar muito daquilo. Então, como que eu tô fazendo? Eu já deixo o café ali mais ou menos preparado e quando eu tô nos finalmentes, eu coloco então essa playlist do começo da manhã, que são músicas escolhidas a dedo para começar uma manhã alegre. E aí a minha filha já vai acordando com aquela musiquinha. Então é um jeito suave, né, de acordar. É um jeito muito gostoso, bem tranquilo e traz mesmo, gente. A música tem esse poder de ditar um clima para nossa casa. Então a gente pode usar as músicas muito, muito ao nosso favor na hora de criar essa atmosfera que a gente busca. E, bom, então a primeira dica prática seria separar uma vela, sabe aquela vela branca de quando acaba a luz? Aquela mesmo, vira e mexe, é essa vela que eu uso. Então eu coloco ali num castiçalzinho simples, acendo aquela vela branca, normalmente no jantar, né? E já traz um clima muito, muito gostoso. A outra coisa, gente, então vocês vão deixar separadas aquelas velas. A outra coisa é vocês criarem essa trilha sonora. Então, ela pode ter a trilha sonora do café da manhã, pode ter uma trilha sonora mais aconchegante para o jantar. Então, jazz combina muito bem, né, para aquela hora do jantar. Traz uma atmosfera ali, torna a atmosfera super, gostosa. Eu adoro. Então, separa um tempo, gente. Quer vocês vão usar ali formas físicas, né? Tipo CD para quem ainda tiver, disco para quem ainda tiver, que eu adoro. Quer seja no Spotify. Então, abre ali no Spotify, que é coisa mais fácil, né, gente, do que usar a tecnologia, então, de uma forma com propósito. Pega o Spotify, cria uma playlist que você goste e que você acha que vai combinar com esses dois períodos, né? Café da manhã e jantar, pelo menos. E aí você deixa reservado ali essas mídias, não importa o formato, para serem usadas para ajudar a criar um clima bem gostoso e bem de acordo com o que você esteja buscando. O próximo tópico, tirado desse primeiro capítulo do livro, gente, super legal. Eu achei assim muito prático e faz muito sentido. Que é o seguinte, gente,
a Sally fala sobre como as refeições elas podem suprir as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, certo? Então é aquilo que a gente falou agora desde o começo do programa, né? Que é nutrir o nosso corpo e a nossa alma. Então as refeições elas têm essa possibilidade, né? Então não precisa ser só algo que vai suprir as nossas necessidades físicas, né? Que seria o mais básico de uma refeição. Não, ela pode ir além e é isso que a gente quer, né? Então, ela dá alguns exemplos de como seria, né, suprir essas três necessidades nossas, então físicas, emocionais e espirituais. E ela dá o exemplo de uma criancinha pequena que esteja agitada, precise daquela energia, mas está num momento muito agitada mesmo, tá? Você pode, por exemplo, fazer ali, né? Então vamos imaginar que seja à tarde. Então você prepara ali, junto com ela de preferência, uma tábua de petisquinhos. Então você faz ali um queijo cortado, umas frutas que a criança vai ajudar a lavar essas frutas junto com você, nozes, e você deixa ali aquele prato bonito. Meu marido, por exemplo, eu não sou muito de fazer isso, mas o meu marido adora quando ele vai fazer esse tipo de petisco para nossa filha, ele gosta de sempre criar um desenho usando esses alimentos. Então, sei lá, é um sol no jardim. É bem simples e é fácil, não é nada, sabe, elaborado, porque às vezes tem algumas coisas super elaboradas, né, que dá para fazer. Mas não, uma coisa simples ali. Então usa o morango para fazer as pétalas da flor, usa a uva para fazer o miolo, enfim, esse tipo de coisa. E aí é você criar esse petisco com a criança. Então é uma comidinha assim fácil, é uma comidinha chamativa, é algo que a criança vai suprir essa necessidade física que ela estava precisando, mas que também vai trazer essa alegria, algo bem bem acolhedor para aquele momento, para essa criança pequena. Então, esse é um exemplo que ela deu. O outro exemplo que ela deu é de um adolescente que está ali inquieto, meio angustiado. Então, como que você pode cuidar, através das refeições, desse adolescente? Gente, uma xícara de uma bebida quente, né? Chocolate quente, chá, um café com leite, uma torrada com uma manteiga derretida, geleia. Então você trazer essa comida, sabe, aconchegante mesmo. Em inglês tem um termo que chama comfort food, que é uma comida reconfortante, né? Então essa comida que traz aquele conforto, tá? Então, essa é uma forma. Um adulto, e o outro exemplo que ela dá é de um adulto cansado. Então, chegou do trabalho cansado, às vezes estressado, com um monte de problemas na cabeça. Então, você imagina você receber esse adulto cansado, estressado, uma sopa. E ela dá o exemplo aqui de uma sopa de batata com queijo. E ela fala sobre você servir essa sopa ali junto com um pão aquecido, né? Uma fatia quente de pão. Então, quando essa pessoa chegar em casa e sentir aquele cheirinho, aquele barulhinho de comida no fogão, né? De sopa ali borbulhante, gente, vai acalmar, vai descansar. E são cuidados muito práticos, né? E muito específicos a partir do que você percebe como a necessidade de cada uma daquelas pessoas que moram com você, de cada um dos membros da sua família, enfim, ou de você mesma, né? E eu gostei demais dessas ideias dela, porque por mais que intuitivamente a gente saiba disso, né? A gente sabe que é gostoso você receber por exemplo, o marido chega em casa ali do trabalho, você sabe que é gostoso receber com aquele jantar gostoso, aquele jantar aconchegante, você sabe que uma criancinha é uma delícia, que ela participe ali dos preparos e ajude a fazer um petisco, mas quando eu li,
Parece que algo que era ali só intuitivo e que estava meio perdido e não necessariamente eu conseguia colocar muito em prática porque não era algo consciente em mim. Ler sobre isso tornou algo mais consciente. Então eu acho que eu vou conseguir fazer esse tipo de preparar esse tipo de refeição específica para as necessidades ali que eu vou percebendo ao longo dos dias, de forma mais intencional. A terceira coisa, o terceiro tópico que a gente vai falar hoje, que ainda é dentro desse primeiro capítulo, é um tópico muito, muito importante. E a gente vai fechar o nosso programa com esse tópico, que é dividido em três partes, tá? Então, ela fala que a mesa é um modelo para o discipulado. E aí, a Sally traz como exemplo a ser seguido a última noite antes de Jesus ser crucificado. E ela fala que a partir dessa última noite a gente consegue trazer esse exemplo para o nosso dia a dia. Então, a primeira coisa são três partes. A primeira parte é a preparação. Então, esse cuidado com o preparo. Onde, como, de que forma vai ser servido, o que vai ser servido, como que vai ser esse ambiente, essa atmosfera. Então, a gente cuidar desse preparo dessas nossas refeições. Então, esse seria o nosso primeiro passo. Cuidar com carinho do preparo. O segundo passo é o serviço. Então, Jesus, ele, antes de desfrutar daquela refeição que foi preparada com cuidado, né, os detalhes foram preparados com cuidado, antes de compartilhar daquela refeição com os discípulos, ele se ajoelhou no chão e ele lavou o pé de cada um deles. Então, gente, essa parte do serviço, o que a série diz que a gente pode trazer para o nosso dia a dia é a gente cuidar não só do serviço de você de fato ter feito, né, uma comida, de você ter pensado, né, como a gente falou ali naquele tópico anterior, nas necessidades específicas de cada um e tudo mais, mas também do toque, dessa coisa de você, olha, a criança tá lá no quarto, brincando, tá na hora do jantar. Então, por exemplo, né, em vez da gente, da sala de jantar, ficar gritando o nome da criança, vem, bababá, mesmo que não seja de uma forma agressiva, né, mas assim, só chamar a criança, olha que gostoso se você for até ela, se ajoelhar, pegar na mãozinha, trouxer para a mesa. O seu marido, por exemplo, está sentado ali à mesa, então você passa atrás dele na hora que você for servir, você faz uma massagem de segundos, 5 segundos, no ombro, então já dá aquele alívio, né, antes do jantar. É você dar as mãos para quem está ali do seu lado na hora de fazer uma oração antes daquela refeição. Então, essa parte que ela chamou de serviço tem muito a ver com com o físico. Então, você de fato trazer esse calor físico para esse tempo ao redor da mesa. E esse calor físico, no último programa, que é como tornar o celular mais aconchegante, eu falei sobre esse calor. Eu falei sobre como é importante esse toque, abraço, beijo, dar as mãos, e mesmo o calor físico de forma assim concreta, né? Então a roupinha quente para as crianças, essa vela que a gente falou lá no começo, essa vela que traz também o calor. Enfim, gente, então o serviço vai além do só preparar a refeição, né? E servir essa refeição. E a terceira e última parte desse tópico que ela traz, né, sobre um modelo para o discipulado, é o alimento em si.
Então, depois de tudo isso, Jesus proveu uma refeição para saciar a fome dos amigos, né, dos discípulos. E aí é a terceira parte, né, que não é. Então não é, agora falando com vocês, não é só. Às vezes quando a gente pensa, né, no almoço, jantar, a gente já vai direto para essa parte. Então é o alimento que vai prover a nossa necessidade física ali. Não, não é só isso. Isso é a terceira parte. Tem outras que antecedem, que incluem o preparo, que incluem o serviço, e mesmo o desfrutar do alimento, ele é esse, trazendo de volta o tópico anterior, ele é esse alimento que vai suprir ali várias necessidades e não só dar energia física para o nosso corpo, certo? Bom, gente, é, eu espero que esse comecinho da nossa série tenha despertado em vocês essa vontade de também tornar esse tempo ao redor da mesa um tempo frutífero, um tempo gostoso, um tempo acolhedor. Bom, a gente vai se ver na próxima semana com mais conteúdos tirados desse livro da Sally Clarkson. E é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido e a gente se vê na próxima semana. Fiquem agora com a playlist e para quem estiver ouvindo na sexta, ótimo final de semana e para quem estiver ouvindo em qualquer outro dia, ótimo e abençoado dia para vocês.